E aí, pessoal, tudo bem? Vamos continuando então aqui. E agora eu quero falar sobre problemas de usabilidade. Isso aqui é uma coisa bem legal que vai explicar um pouco sobre se você não faz o negócio bem feito, o seu usuário vai ter problema, né? E depois isso vai acabar tendo algumas consequências que podem ser graves, né? Porque afinal de contas você não está conseguindo atender a expectativa do usuário. Convido vocês a entrar no site pudim.com.br porque eu acho que lá é o único site que eu conheci na minha vida que não tem nenhum problema de usabilidade. Depois você acessa lá, tá? Começando por aqui, então. Olha só, os caras se preocuparam tanto com a segurança para ninguém ver a senha que estava sendo digitada no caixa eletrônico que depois nem mesmo o próprio usuário conseguia olhar a sua senha. Isso é um problema, né? Chega a ser patético. O que mais? Não pode deletar o arquivo tal, não há espaço suficiente em disco. Por favor, delete um ou mais arquivos. Isso aqui é o sistema da biblioteca da Unemate. Isso aqui é muito engraçado, porque olha só que engraçado. O que aparece aqui do lado aqui, ó? Renovar minhas reservas, favoritos, tal, um monte de coisa. O que eu acho muito engraçado são os ícones que ele usou para poder, né, fazer alguma associação. Penalidades é uma bola de futebol. Bom, vamos lá. Isso aqui também é o nosso sistema que a gente usava, o sistema acadêmico anterior. Isso aqui eu preciso explicar para vocês. Isso aqui era a minha visão, tá? Era a visão que a gente tinha. Opa! Era a visão que a gente tinha, né, para poder lançar as notas. Então, assim, a lançar as presenças. Então, a gente tinha o nome das pessoas e a gente tinha que ir clicando um por um quando faltava, tá vendo? Só que o problema é que quando o negócio ficava muito grande, os alunos ficavam. Os últimos alunos lá no final da fila, né? E os últimos dias, lá no final do semestre, a gente perdia a linha das datas. Eu não consigo mais ver a data aqui, tá vendo? Então, o que eu precisava fazer? Olha a gambiarra que eu fazia, meu amigo. Eu abri uma nova janela do Sagu para colocar atrás para eu poder ver as datas e aí eu conseguia lançar. Então, por exemplo, eu só conseguia lançar essa falta porque eu via que era esse dia aqui. Olha que incrível a minha gambiarra para eu conseguir lançar nota para vocês no sistema do Sagu. Bonito, né? É uma vergonha, mas era legal. Quer dizer, não era não. Olha isso aqui também. Isso aqui também é muito engraçado. Ó. Cancelar o backup. Você tem certeza que deseja cancelar? Aí as opções são cancelar e confirmar. Que botão que eu aperto? Eu cliquei em cancelar e ele me pergunta: você tem certeza que você deseja cancelar? Cancelar ou confirmar? E aqui? E esse botão Power, Sleep e Wake, o botão para você fazer o computador, né, dormir ou desligar, do lado do botão setinha. Ou seja, a quantidade de pessoas que desligou o seu computador também foi muito grande. Eu me lembro dessa época. A operação foi completada com sucesso. E aí uma mensagem de erro. Falha catastrófica. Se pega um idoso, sai correndo quando vem essa mensagem aqui. Um erro ocorreu durante a exibição do erro anterior. Muito bom. Aqui é um erro do WhatsApp, né? Tá todo mundo aqui, eu, hein, então. Meu sonho, né? Tem maconha com atum, macarrão. Ah, tá. Essa parte de erro de digitação, eu sei que é o corretor, só que o corretor também tem problemas de usabilidade, tá? A gente pode discutir isso em outro momento, mas o próprio corretor, o próprio programa, o WhatsApp, por exemplo, ele poderia corrigir esse tipo de problema, se pensasse um pouquinho mais sobre essa questão do usuário. Isso aqui é o seguinte, é um desafio que eu quero para vocês, tá? Isso aqui é um negócio, um caso real, dos supermercados Kurihara.com.br. Isso aqui é antigamente, tá? Eu peguei isso aqui do site deles, muito antigo isso aqui, mas eu queria que vocês adivinhassem o que significa cada um desses ícones. Tá? E eu não vou dar resposta aqui, eu quero que vocês vejam no slide. Mas olha esses ícones e pensa assim, bom, o que é que o designer quis dizer com cada um desses ícones que tinha lá no site deles antigamente? Agora o site mudou, tá mais bonitinho, mas eu quero que vocês façam isso lá, tá? Vamos lá então, como resolver problemas de usabilidade? Como é que a gente pode fazer para resolver problemas de usabilidade? Uma dessas maneiras é através das heurísticas de Nielsen. O que significa isso? Jacob Nielsen é um estudioso, um cientista muito famoso nessa área. A gente tem dois grandes estudiosos, que é o Jacob Nielsen e Donald Norman. Tem outros também, mas esses dois são os mais conhecidos, assim, que tiveram grandes trabalhos, tá?
E aí o Nielsen, o Jacob Nielsen, fez um negócio chamado heurística de Nielsen, que nada mais é que são os 10 mandamentos da interface, tá? Eu estou exagerando um pouquinho, mas é como se fosse isso mesmo. Então a gente tem 10 regras que se você conseguir seguir, você vai fazer uma interface de qualidade. Eu vou passar rapidamente aqui a visibilidade do estado do sistema, ou seja, você tem que dar sempre um feedback para o usuário do que é que está acontecendo, para ele conseguir se localizar. A correspondência entre o sistema e o mundo real, ou seja, tente usar elementos que lembram elementos reais, tá? Aqui, por exemplo, parece uma pastinha, né? Aqui uma pastinha aquelas pastinhas de papel. Aqui, por exemplo, parece que está tendo andando, parece que ele está encaminhando para frente. Então, tente imitar situações do mundo real. Controle e liberdade do usuário, ou seja, sempre dá para o usuário a possibilidade de desfazer alguma coisa. Ele tem que sempre estar no controle das coisas que ele faz, inclusive dos erros. Né? Então a gente tem outro exemplo aqui de controle e liberdade do usuário. Consistência e padronização. Você está vendo que existe uma consistência e uma padronização no software? Tudo que você for fazer, você tem que pensar isso, tá? Às vezes você cria um aplicativo, de repente, para um banco. Quando o cara percebe que o aplicativo não está padronizado com o banco, ele já fica com medo de usar. Eu não vou colocar meu dinheiro aqui, não vou colocar minha senha, porque eu já achei essa consistência, essa padronização muito estranha. Não combina com o meu banco. Então isso tem que ser pensado. Reconhecimento em vez de memorização, tá? Então, quando você coloca um caminho aqui, por exemplo, você está mostrando para ele um reconhecimento. Ele não tem que lembrar onde ele está. Eles têm que reconhecer que existe aqui um caminho, tá? É um exemplo. Flexibilidade e eficiência de uso e um projeto estético e minimalista. Ou seja, a gente tem alguns exemplos aqui de como que você pode flexibilizar a eficiência de quem for usar, ou seja, uma pessoa que for expert, uma pessoa iniciante tem que ter o mesmo nível de facilidade com isso. Olha só esse teclado que legal, ele pode mudar de acordo com o nível de experiência que você tem, tá? Isso aqui é muito interessante. Prevenção de erros, ou seja, sempre faça o máximo possível para o usuário não errar. Aqui eu coloquei a barra, por quê? Porque eu já evito do cara colocar tracinho, colocar ponto, colocar espaço. Ou eu posso dar o CPF, eu já coloquei uma máscara aqui com pontos e tal. Evite o máximo o erro do usuário. Aqui ele já explica também quais são os campos que são obrigatórios, né? Enfim, já mostra para o usuário o que é que ele não pode fazer para ele não cometer esse erro. E os últimos aqui, ajude o usuário a reconhecer, diagnosticar e se recuperar de erros e ajuda em documentação. Isso aqui é um pouco mais relacionado a você criar conteúdos para ajudar o usuário. De repente você cria botões de interrogaçãozinha, enfim, sempre você cria alguma maneira para você ajudar o usuário, né? Dar mais ferramentas para ele entender como é que ele pode ter mais informações. Aqui, por exemplo, eu coloco na própria tela, né? Então aqui tem, o usuário já consegue se recuperar dos erros porque na própria tela já está mostrando essa documentação aí, tá? Aqui a gente tem os princípios de design de interface, a partir daqui para frente, mas isso eu não vou falar, eu quero que vocês abram o slide e vejam isso por si só. Eles explicam vários princípios de design que você pode aplicar para deixar a sua interface mais interessante. E todas elas são baseadas muito nas heurísticas de Nielsen, beleza? Então se você tem curiosidade de saber como é que você pode deixar suas interfaces mais interessantes, abre esse slide e vê até o final lá, beleza? Até a próxima aula, a gente se vê. Valeu, tchau!